Tá? Boa noite a todos, boa noite a todas. Nós estamos, então, hoje no nosso sexto encontro, estamos marcando a metade da nossa jornada. Nós temos 12 encontros, então nós estamos exatamente na metade da nossa jornada. Contando que vocês pegaram semanas de feriado, mas mesmo assim entra. Semana que vem a nossa reunião é a nossa véspera de recesso. Quero todos vocês aí, tá? Não vou fugir, porque estamos próximo do recesso na semana que vem. Estamos a um pezinho, vai ser o último dia. Na sexta-feira já podemos falar que nós vamos sextar logo cedo. Quero todos, não vão fugir, porque é véspera de recesso, tá, pessoal? Então vamos lá para o nosso encontro de hoje. O nosso encontro de hoje é o Design Thinking, a ideação. A nossa agenda, então, nós temos 15 minutinhos para o acolhimento, temos o para o início de conversa, o fundamentando a prática, o em ação e o para concluir. O acolhimento. Ao falar de fotografia, logo pensamos nos diferentes estilos fotográficos. Agora, professor, você é convidado a pensar como podemos apresentar as questões éticas da fotografia por meio de registros marcantes. Eu vou colocar um videozinho aqui para vocês, depois eu vou... Fotógrafos trabalhamos com uma coisa chamada... A gente já monta na hora que... Só um pouquinho, deixa eu só colocar. Você não é um robô fotografando, você é um ser pensante, inteligente, tem suas posições políticas e a gente passa isso para o nosso olhar e a nossa decisão de fotografar, o que fotografar, o momento em que fotografar. Era uma tribo isolada, que a FUNAI tinha consciência de que eles estavam lá e tal, só que eles foram contatados por uma igreja evangélica americana chamada New Tribes. Eles chegaram lá, começaram a catequizar os índios, claro, começaram a morrer, ficar doentes. A FUNAI entrou de sola, tirou os pastores e foi lá para vacinar, e eu fui nessa operação. Eu cheguei lá, me senti um português chegando em 1500 no Brasil, porque os índios todos nus só falavam tupi, e super carinhosos, super atenciosos. E eu fui como fotógrafo e estava lá o cinegrafista Gustavo Adma. E teve um dia que um índio saiu para caçar, nu, completamente nu, com 3 flechas, um arco, e saiu para caçar no mato, e eu e o Gustavo fomos atrás dele. E que teve uma hora que ele foi atirar, pegou as outras 2 flechas e botou entre as pernas, né? A foto deu muito o que falar, então. Quem olha não é exatamente aquilo que você está vendo, entendeu? Nós, fotógrafos, trabalhamos com uma coisa chamada verdade, realidade. A gente não pode mentir, né? O fotógrafo que mente não vai longe. Você, quando se forma jornalista, você faz um juramento de dizer a verdade. Você está trabalhando não para si, mas para o leitor, né? Para outras pessoas. Você não pode lidar, ter a verdade como moeda de funcionamento. Claro que a verdade tem vários ângulos e tudo, mas você não interceder muito na cena. Eu acho que montar é assim, talvez você vai fazer um personagem, um retrato, alguma coisa assim, você procura interferir, colocar a pessoa num lugar, você propõe, né, fazer um retrato. Acho que um retrato, uma foto mais fria para alguma entrevista, alguma matéria, acho que não tem problema, mas a cena que está acontecendo em algum evento, eu acho que não se deve interferir, não se deve montar, não. Mas sempre que posso eu fica nessa luz, sabe? Sobe ali aquela ladeira
eu estava na rede de noite e vi aquele quadro, né? De Cristo ali. Por que desse quadro, né? Aqui na sua sala, o senhor é devoto, o senhor é religioso. Ele disse, não, eu sou cristão. É que Deus tarda, mas vem. Eu perguntei, amanhã será que vocês podem botar a melhor roupa que vocês têm e a família ficar submersa aqui no rio? Solapava o assoalho da casa. Era época de cheia. Me concederam essa ideia e foi feita essa foto. Tem fotógrafos documentaristas que não trabalham por hard news e que montam e que fazem um trabalho fantástico. Mas eu acho que isso tem que ser dito e tem que ser tudo muito transparente. Uma coisa é você fazer um retrato. Outra coisa é você fazer fotojornalismo. Tem uma foto no site que é rescaldo, foi um rescaldo que eu fiz numa favela que pegou fogo, destruiu grande parte da favela, e eu cheguei na manhã. Cheguei de manhã, o fogo foi durante a madrugada toda e eu cheguei de manhã. Tinha um ursinho meio queimado, encostado. E eu fiquei ali fazendo uma foto, porque tinha umas molduras e tinham pessoas passando ali. Eu falei, pô, acho que aqui dá uma boa foto. E essa foto foi finalista de um prêmio de fotojornalismo aqui no Brasil. Daí um dos jurados, uma semana depois, me ligou, falando, só queria que você soubesse que a sua foto não ganhou. Eu votei nela, eu queria que ela ganhasse. Ela não ganhou porque acharam que você botou o ursinho. Pessoal, então aqui a gente tem uma breve reflexão, algo sobre a fotografia. Essa proposta é pautada na aula 28 do 8º ano, sobre fotografia, registros marcantes de arte e história. Vocês podem acessar, se vocês quiserem mais informações ou mais propostas de soluções. Utilizando um Jamboard, que eu já vou colocar aqui no nosso chat, vocês vão registrar ideias de possíveis soluções para esse desafio. Vocês vão ter 5 minutos para fazer isso. Já vou colocar aqui no chat e já vou compartilhar com vocês para explicar. Já está aqui no chat para vocês ir abrindo. Esse é o nosso Jamboard. A primeira aba aqui, vocês têm escrito assim, regras para o brainstorming e quais procedimentos. Vocês podem escrever aqui o que vocês entendem, o que vocês conhecem por brainstorming. Brainstorming seria uma chuva de ideias. E quais procedimentos para criar essa chuva de ideias? Quem não utilizou ainda, quem tem alguma dificuldade, pode ir aqui, barrinha ao lado, nota autoadesiva, eu vou colocar aqui até o que seria ali, para vocês verem como que escreve. Esse é só o exemplo do que seria essa chuva de ideias. Tá? Eu coloquei aqui, vou colocar ali do que é o brainstorming, assim vocês podem ir colocando, tá? Vou deixar o meu um pouquinho maior, só como destaque, aí vocês podem ir colocando, até mudar a cor, vamos editar aqui, vamos colocar um laranja. E quais procedimentos? Passando uma aba lá em cima aqui, ó, próximo frame, vocês têm algumas imagens. Vocês podem comentar o que seriam essas imagens para vocês também. Ah, tem muita coisa aqui, não coube, pode ir passando aqui, tá? Está aberto, podem ir lá. 6h25, vocês têm até as 6h30, tá? Ui, eu estava falando e não compartilhou com vocês, e ninguém me deu um grito aqui. Agora acho que foi. Desculpa, pessoal, eu estava falando e achei que a tela estava compartilhada, porque quando eu falo, eu preciso estar na outra tela. Então, eu vou voltar lá de novo, ó. Brainstorming é igual chuva de ideias. Vocês vão colocar a opinião de vocês aqui embaixo do que é, o que vocês podem trabalhar e quais os procedimentos. Como que eu coloco? Vou excluir esse que eu já coloquei aqui.
para colocar um só para vocês verem. Vou aqui na barrinha de lateral, nota autoadesivo. Storming é igual chuva de ideias. Vou mudar para um verde para ficar bem. Salvei. Assim vocês fazem, vocês podem colocar a notinha de vocês lá. Vou deixar a minha um pouco maior, só para vocês entenderem o que que é. Vocês podem colocar mesmo. É o brainstorm. Passando lá em cima a frame, vocês vê essas 3 imagens que vocês podem colocar o que elas significam para vocês. Vamos lá? Agora acho que todos conseguiram ver. Boa noite. O link para o Jamboard não está aparecendo para mim. Você poderia reenviar, por favor? Aparecendo. Já Não. reenviei aqui. Ah, tá. Obrigada. Já coloquei aqui de novo no chat. Obrigada. Nada, imagina. Seguiram? No segundo, tem alguns que estão lá no primeiro ainda.
Pronto, pessoal. Ó, agora sim. Vamos lá, então. Na primeira aba aqui, o que a gente tem? Vê? A visão, pode ser o brainstorm, as pesquisas, ousadia, inovação, desafio, a troca de ideias, ação, inovação, criatividade, novas ideias, contraste, oportunidade, debate, solução de problemas, criatividades e a criatividade em equipe podem ser alguns procedimentos. Dentro dessas fotos que a gente viu aqui, o que a gente vê? Ela pode ser a realidade, uma foto apelativa, transmite fome, a dor, o sofrimento, a agonia. A primeira foto lá do canto esquerdo, superior lá, denúncia, combate, opressão, coragem, momento de acontecimento, visão, caos, autoridade, opressão. E a última foto ali embaixo, mais colorida, uma foto que remete mais a algo mais alegre, né? Criatividade, talento, expressividade, autoridade, alguém colocou ali iluminação, história, exatamente isso. Tudo que vocês colocaram adentra aqui dentro do nosso conteúdo. O que mais que a gente poderia trazer? Cada foto, cada conteúdo que a gente vê ali, traria no que a gente diz assim, opiniões diferentes. Nós poderíamos ficar aqui a noite inteira discutindo que nós teríamos várias e várias opiniões sobre cada foto dessa. Mas cada uma traz o relato, alguma coisa, igual aquela imagem ali mais colorida, o que ela vai retratar? Ela vai trazer algo mais da performance, do corpo humano, body art, algo mais nesse sentido ela vai trazer para nós. As outras imagens, principalmente aquela do canto lá que havia policiais, o que ela vai remeter para nós? Uma foto mais, digamos, jornalística, mais de fatos reais. E aquela foto do menininho com o corvo, acho que é um corvo ali do lado, para mim representa ser um corvo. O que traz? Um choque de realidade para nós, algo angustiante olhar aquilo, algo que relembra o sofrimento, mas será que ela não é uma foto real? Será que ela não poderia entrar como uma foto jornalística de alguma matéria, de algo assim também? Então, a gente consegue perceber ali que a gente vai se encaminhando para várias coisas dentro desse brainstorm, dentro dessa chuva de ideias, que é uma única imagem que a gente trouxe, que pode trazer inúmeras possibilidades ali dentro. Fotógrafos, trabalhamos com uma coisa. Agora vamos olhar para as ideias registradas e junto. Organizar as ideias por temas, combinar e articular diferentes ideias para tornar a solução o mais consistente possível. Indicar a ideia que melhor atende ao desafio. Eu acho que nós já colocamos aqui. Alguém teria algum ponto a colocar aqui? Além do que eu citei? Alguma visão que seja diferente? Alguma contribuição? Ninguém, tá todo mundo tão quietinho, ninguém quer falar? Não, vamos seguir. Para início de conversa, chegamos à terceira etapa do Design Thinking, a ideação. Esse é o momento de exercitar a criatividade e gerar ideias que possam contribuir com a solução do desafio. Uma boa estratégia para isso é a realização do brainstorming. A tempestade de ideias permite a geração livre de novas soluções. No encontro de hoje, nós vamos entender como realizar um brainstorming, planejar a realização de um brainstorming com nossos estudantes. Todos aqui já sabem que é o brainstorm, acho que eu comentei antes. O brainstorm seria a chuva de ideias, seria onde que a gente coleta várias informações, onde que a gente traz. Ele é mais conhecido como, é uma palavra americanizada, mas mais conhecido no nosso linguajar como chuva de ideias. Professores, quem aqui conhece ou já realizou um brainstorm? Alguém fala? Ninguém? Tá, eu vou falar um pouquinho, depois eu acho que vocês vão aparecer, vai começar a surgir mais coisas aqui. Pessoal, o que seria esse brainstorm? Aquela chuva de ideias, aquela conversa inicial, quando a gente introduz um conteúdo, ou quando vocês falam, o que vocês acham da gente produzir isso? Que o aluno começa, eu vou fazer de tal forma, eu vou fazer de outra forma. Não são uma chuva de ideias? Talvez a gente não relaciona com essa nomenclatura, mas não é muito comum na sala acontecer isso?
Um exemplo bem legal. O que a gente traz? Começa a trazer várias ideias e colocar em tópicos, apontar. Aí depois que a gente pede, agora vocês vão, para os alunos, vocês vão fazer um relato com essas ideias, vocês vão construir uma redação com essas ideias, vocês vão construir algo com essas ideias. Ou vamos construir algo mais físico, que é um pouco mais dentro da nossa área. Nossa área não vai abranger tanto redação, essas outras coisas, mas nós também podemos utilizar algumas vezes. Com certeza, eu acredito que a maioria que já utilizou, já vem utilizando. Ô, prof, posso falar um pouquinho? Pode sim. Boa noite. Desculpa pelo atraso, eu não consegui logar lá no colégio, tá? Por isso que eu só consegui agora. Tava com problema na internet lá. E aí, então, isso que a senhora relatou aí, eu achei interessante, porque às vezes, por exemplo, quando a gente vai trabalhar a história do cinema, e a gente vai falar sobre filme, e aí você começa a falar com eles sobre o filme que eles viram pela primeira vez, como que foi, qual a sensação, a diferença do filme no cinema, em casa, o cheiro do cinema, da pipoca, o ar-condicionado, né? E aí, então, a gente vai colocando tudo isso para eles. A princípio, ninguém fala nada. Quando você parece uns robozinhos, quietinho. Uhum. Igual a gente ficou aqui, eu me senti na sala de aula mesmo, né? A gente fica com um pouco de timidez, que será que os meus colegas vão pensar de mim? E na sala de aula é a mesma coisa. Talvez o aluno está até com vontade de ir embora, com preguiça, enfim, ou talvez timidez mesmo. E aí, então, você começa a falar, quem já assistiu o filme tal? Quem já assistiu o filme tal? Aí eles começam a levantar as mãos e vai falando. Quando pensa que não, um já conta um filme e ele quer contar outro que ele lembrou que ele assistiu e foi marcante na vida dele. E aí ele vai relatando, enfim, vira um descontrole se a gente não tiver uma sincronização para eles comentar. E aí eu vejo assim, que realmente, quando a gente joga a pergunta para o aluno, ele trava. Aí você começa a tirar deles, né? Por exemplo, isso eu vejo assim, eu trabalho o dia todo, 11 horas, eu trabalho com ensino fundamental dos anos iniciais e trabalho com pré-creche no período da tarde e ensino fundamental nos anos finais também. E hoje, nos anos iniciais, eu percebi também que eu estava trabalhando redação e é mais ou menos a mesma situação. Você fala um conto e depois você pede para o aluno relatar esse conto. Quando você fala uma história, tipo assim, ele não sabe contar nada. Vamos criar uma história, um conto. Não sabe de onde começar. Aí você conta uma história, um exemplo do Pinóquio, que o Gepeto criou o boneco de madeira, que era um carpinteiro. Começa a colocar as características do cara e começa. Depois eles relatam e eles começam a se soltar. Então a gente tem que jogar, como se diz, dar o trovão e o relâmpago e eles jogam a chuva. É um conjunto, né? Então, e eu vejo assim que não é só lá nas turmas nossas que a gente trabalha do estado, o do municipal, os pequenos, por exemplo, no só muda, eu falo assim, o que vai mudar, Sandra, só é às vezes o linguajar que nós vamos utilizar. Não é nem a metodologia de trabalho, é o linguajar. Com a criança, nós vamos trabalhar num linguajar mais infantil, de maior compreensão, e com os maiores, nós já vamos trabalhar num linguajar mais culto, mais... Isso mesmo. É assim mesmo, prof. Isso mesmo. E aí tem que partir da gente, para a gente jogar, né? Porque se você chegar lá e jogar, não sai nada, vai ficar aquela aula, todo mundo começa a dar risada. Professora fulano falou que quer falar, né? E aí fica uma situação chata. Então, eu penso que seja a nossa realidade essa, e é assim que, não sei se as colegas concordam que também é dessa forma, né? Mas comigo tem acontecido assim sempre. Isso mesmo. Eu vejo também assim, Sandra, enquanto nós estamos aqui, eu estou hoje aqui enquanto formadora de vocês, vocês serão meus cursistas. Mas eu também estou em outra turma como cursista. Eu vejo na mesma situação, a professora falar, às vezes está lá assim. Para depois você começar a falar. Quando nós viemos para o lado contrário, nós se tornamos os mesmos alunos, lógico, muitas vezes com mais dedicação, com outras coisas que nós temos lá na nossa sala de aula. Sim, é assim mesmo, prof. É desse jeito. E talvez não é nem... Eu falo assim, que nós formadores, no ano passado eu fiz 4. Mas como 4? Se teve 3, né? Mas no final do ano eu fiz 2,
juntos, olha que loucura. E foi assim, fiz com acho que até amiga da senhora lá, a prof. Kelly Bonassoli, se eu não me engano. A Kelly Bonassoli, ela está na área de mídias agora. Eu fiz mídias com elas também. Fiz 3 com ela, amei, achei assim incrível a professora. E aí foi muito legal, porque na hora que a gente jogava, as conversas igual a gente joga aqui, as profs ficam assim, ai meu Deus, será que realmente, né? E é muito bom essa troca de experiência aqui no... É muito construtivo, às vezes parece coisas bobas, mas é muito construtivo. E aí, o que acontece? Eu falo assim, e por muitas vezes eu me pego assim, em sala de aula, puxa, olha só, fulana também tem o mesmo problema que eu. Isso faz a gente edificar, desculpa, e falar assim, não, o problema não é só comigo. Então, é real, parece que depois do Covid, o mundo virou uma chave assim, e as coisas mudaram, e a gente fica em regiões extremamente distintas, e isso vê que é geral, não é só assim, aqui próximo, né? Porque eu estou aqui com a divisa com Mato Grosso. Conversando naquele subgrupo, a gente vê que a realidade nossa é geral. A falta, você tem que pegar o aluno e chacoalhar ele para ver para ele despertar, porque você joga uma prática, uma aula teórica, não gosta. Uma aula prática, não gosta, não quer. Então, assim, eles querem o que é interessante para eles, né? E a gente, com isso, tem se desdobrado muito. Então, assim, eu falo que esses formadores, ele edificou nós, professores, da seguinte forma: a nossa realidade não está fácil, não é só comigo, meus colegas estão passando pela mesma situação, sempre a gente está trocando experiências aqui, e muitas das vezes, essas metodologias, essas dinâmicas, a gente pega e reenquadra ela dentro da nossa sala de aula, da forma de acordo com as habilidades e competências dos alunos, que a gente faz a nossa aula ficar um pouco mais interessante para eles. Isso mesmo. Parabéns, isso mesmo, Sam. É esse o nosso objetivo, eu acho que você resumiu e conseguiu compreender bem. Dentro do nosso GE, é trazer essa convivência, trazer essa troca, é ver que a realidade do outro não é tão distinta da minha realidade. Por mais que eu estou no sudoeste, o outro está lá no norte do Paraná, o outro está lá. Às vezes, se nós sairmos do estado do Paraná, pode ser que seja a mesma realidade. Sim. Vai mudar, talvez, a dinâmica de ensino, mas não vai mudar muito a sala de aula em si. Vamos lá, mas é isso mesmo. Gerar novas ideias é sempre um desafio. Por isso, é fundamental preparar o ambiente, definir regras que facilitem a interação entre todos durante o brainstorm e orientar os estudantes sobre como eles devem realizar o brainstorm. A realização do brainstorm pode ser organizada em 3 momentos. Primeiro momento, o que a gente pode chamar dentro dessa chuva de ideias, dentro de onde nós vamos trazer novidades, onde nós vamos trazer algo novo, novas ideias, essa construção. Não é nem algo novo quando eu falo novo, é algo às vezes tão simples, mas que para aquele nosso aluno é novo. Para nós aquilo é tão comum, mas para o nosso aluno é novo. O que é a primeira etapa? A gente vai definir as regras e os procedimentos. Cada um vai falar um vai falar 2, nós vamos passar para o colega. Respeite a vez do colega. A gente tem que ter essa regra, esse procedimento, porque senão nós sabemos que dentro da nossa sala, todos vão querer falar ao mesmo tempo, ninguém vai falar nada, vai surgir assuntos totalmente contrários da nossa proposta. Então, é se definir regras, definir qual procedimento você vai utilizar. A gente vai falar numa conversa coletiva, mas para falar nessa conversa coletiva, vocês vão trabalhar com o ergue a mão. Quando um coleguinha terminou, o outro vai falar, respeite a vez do próximo. A segunda etapa, o segundo momento, melhor, seria o gerar ideias. Essas ideias que eles estão trazendo. Vamos colocar lá no quadro que o fulano falou que a foto pode ser de registro, a foto pode ser de memória, o que for. A terceira etapa é onde vocês vão filtrar essas ideias. Saiu lá que é foto de TikTok. Ele vai fazer uma foto para inserir no TikTok, mas a categoria foto de TikTok não existe.
Então, vamos filtrar lá. Ah, colega, o que você acha? Você acha que ele não trabalhou a modalidade, foto de registro, e vai inserir o registro lá no TikTok? Será que existe a foto do TikTok? Não, né? Não existe. Esse filtro que a gente vai dar, que é bem comum, a gente está trabalhando em sala de aula, que a gente sabe que surge coisas muito boas, como surge coisas muito fora do nosso conteúdo. Assim como a Sandra falou, é desde lá, a gente trabalha aqui o ensino fundamental, segunda etapa, que seria o sexto ao nono ano, mas não contempla só o sexto ao nono ano. Quem está lá no Fundamental 1, que contempla o primeiro ao quinto ano, vê também essas mesmas coisas. O que vai mudar é a forma que você vai trabalhar lá dentro, o linguajar. Ah, não que o que eu esteja utilizando aqui, eu não posso utilizar lá no médio, mas eu tenho um médio, um terceiro ano, não posso utilizar isso? É a mesma metodologia. O que vai acontecer? Lá no terceiro ano, você pode definir regras mais claras, regras mais sérias. Ideias, já vão surgir ideias mais sérias, porque aqueles terceiro ano, se surgir com uma ideia tão vaga assim, a gente já percebe que é uma gracinha do nosso aluno que não é algo real, que ele está trazendo para brincadeira. Então, já é um momento que a gente tem que criar algum posicionamento ali, senão aquilo vai fugir. Esse gerar ideias, o refinar as ideias. Então, perceba que ele se define em 3 momentos, mas independente da série que vocês estiverem trabalhando, vocês conseguem trabalhar esses 3 momentos, essas 3 etapas. Somente, às vezes, o linguajar. Então, vamos lá, retomando aqui. Definir regras e procedimentos, como que vai funcionar essa chuva de ideia, como que a gente vai trabalhar. O gerar ideias, a coleta das ideias de tudo que eles trouxeram. E o refinar ideias é como se a gente pensasse, eu vou pegar uma peneira e agora eu vou peneirar, eu vou tirar as ideias melhor, eu vou retirar o que está dentro do meu conteúdo, que eu tenho intencionalidade, que o meu aluno veja. O que às vezes está fugindo vai ficar ali naquela etapa. Não que o meu aluno não possa falar, às vezes ele tem necessidade de comentar isso, às vezes ele tem necessidade de trazer isso, mas às vezes isso, nesse momento, está fugindo. Então, na última etapa, que é o refinar, a gente vai retirar aquilo lá. Nós deixamos ele falar, nós deixamos ele trazer aquilo, mas a gente vai deixar aquilo e vai refinar nesse momento. O brainstorm. Tem um pequeno vídeo aqui para vocês, deixa eu já abrir. Pessoal, perceberam que elemento bem interessante que foi trazido aqui bem no início do vídeo? Ele traz essas lâmpadas e percebem que no final é como se essas lâmpadas piscassem, como se elas estivessem trazendo ideias, como se elas estivessem aquele borbulhamento, aquele formigamento. Essa é a ideia central dessa chuva de ideias, desse brainstorm. Professor, como podemos tornar essas regras o mais visível possível para os nossos estudantes? Vimos no acolhimento que o brainstorming é uma atividade rápida e dinâmica. Após compreender o papel das regras para a ação, vamos conhecer procedimentos que facilitem a mediação desse processo. Selecione um facilitador. Você pode selecionar um aluno, pode ser você, professor, alguém que faça esse engajamento dentro da sala. Às vezes tem um representante, às vezes tem alguém que seja mais porta-voz, que consiga. Às vezes nós temos aquele aluno que não é que ele não sabe, mas ele tem essa timidez, essa vergonha de se expressar. Apresente o assunto, as regras e o tempo da ação. O conteúdo, qual que é as regras, vocês vão ter tanto tempo, nós vamos ter tanto tempo de conversa, como que vai ser, como que vai funcionar
a logística. Habilite as pessoas a participar, dispondo dos recursos necessários para o registro das ideias. Que tal começar com um aquecimento? Comece pelas ideias individuais, valorizando as primeiras ideias. Mantenha a energia em alta. Por que eu mantenho a energia em alta? Porque quando a gente está naquela conversa, trazendo conteúdo, não é normalmente aquele momento de empolgação que começa um a falar aqui, outro quer falar do outro lado, então acaba criando aquela energia mais vibrante, aquele algo mais sucinto dentro da sala de aula. Parece que os alunos dão aquela animação, que às vezes nós temos que falar assim, opa, agora deu, agora vamos voltar lá, um pouquinho de calma agora, porque senão acaba saindo até do nosso controle. Gerando ideia. As ideias começaram a brotar. Os estudantes estão anotando e registrando cada uma delas. Durante esse processo, já é possível orientar que eles selecionem ideias promissoras, agrupar as ideias por temas e selecionar em cada tema aquilo que parece mais promissor, indicando como a ideia pode ser desenvolvida, facilita no desenvolvimento de abordagens inovadoras para a solução do desafio. Esbocem para pensar. Peça que os estudantes criem representações visuais das ideias, esboçando o detalhe para a sua implementação. Isso facilita a identificação dos melhores modos de concretizar a ideia. Refinando ideias. Refinando ideias, então, seria a terceira etapa, né? Com as ideias mais promissoras em mãos, é a hora de refinar ainda mais. Para isso, podemos promover um choque de realidade, ou seja, prever elementos que farão a diferença na implementação da ideia. Para isso, podemos fazer os seguintes questionamentos para as ideias mais promissoras. Qual o conceito que a ideia representa? Esse conceito contribui para a solução do desafio? Quais os obstáculos e dificuldades que podemos encontrar para implementar a ideia? Qual o benefício dessa ideia para cada pessoa envolvida no problema-desafio? Quais necessidades identificadas na descoberta essa ideia atende? Uma boa estratégia para facilitar a realização do brainstorm é a prática Todo Mundo Escreve. Tal prática auxilia o estudante a exercitar suas habilidades reflexivas e interpretativas. O estudante deve ser convidado a registrar por escrito sua reflexão sobre determinado tema antes de expressar oralmente suas ideias. Isso contribui para que todos consigam pensar mais profundamente sobre o tema. O professor pode estabelecer um tempo para a realização da tarefa, bem como indicar o que espera como resultado na prática. Por exemplo, vocês têm 3 minutos para escrever os conceitos identificados nas ideias mais promissoras. O em ação, então. Pessoal, eu vou parar meu compartilhamento aqui e eu vou abrir o próprio material de vocês para demonstrar que eu acho que é sempre mais fácil para vocês entenderem. Trabalhos em grupos, eu vou pegar lá o nono ano 02. É de vocês mesmos, podem perceber que... Deixa eu só compartilhar. Esse é o material que todos recebeu. Aqui eu estou compartilhando do nono ano 02, mas cada um tem o da sua turma, tá? O nosso em ação de hoje, então. Agora vamos trabalhar no tema que selecionamos para a nossa implementação e construir o passo a passo para realizar a etapa da ideação com nossos estudantes. Nos grupos nós vamos retomar os encaminhamentos produzidos na etapa da descoberta e da interpretação, definir regras e procedimentos para o brainstorm. Lembre-se de preparar uma atividade para que o estudante entre no clima do brainstorm e elaborar uma orientação para a geração e refinamento das ideias, registrar a produção no plano de ação. Vocês terão 25 minutos para fazer essa etapa, tá, pessoal? Esse daqui é o segundo, que é o mesmo slide que eu mostrei anteriormente para vocês. Ele está aqui dentro do material de vocês, em caso de dúvida. O videozinho que eu também já mostrei para vocês, ele está dentro lá do material dos slides de vocês também. Esse é o mesmo material que eu demonstrei para vocês.
Está lá em caso de dúvidas? Ué, ele se repetiu 2 vezes. É o gerando ideia, que eu mostrei para vocês, o refinando ideias, e aqui seria o material já de vocês. Percebam que esse é o material dos colegas. Eu coloquei alguns tópicos amarelos, alguns vão ter, todos têm, referente a algumas correções, algo que tem ali. O desafio. O que é o desafio, então? É uma pergunta problema. Esse daqui é o desafio desse grupo, o tema deles era fotomontagem, todos já têm essa parte aqui. Se não tem, tem alguma anotaçãozinha lá. Etapa da descoberta, também a maioria já tem, se não tem, a prof tem anotações lá, até quem fez tem, às vezes, alguma anotação de correção ou algo assim. A etapa da interpretação, o que estiver grifado em amarelo ali, depois vocês podem apagar, só foi tipo correção que eu fiz para vocês, tá? Etapa da interpretação, que era da aula passada, então hoje nós temos a etapa da ideação. Alguma dúvida, pessoal? Tranquilo? Eu vou encaminhando vocês para os subgrupos, tá? Vocês terão, então, 25 minutos. Thaís, Pode falar. é uma dúvida. Na hora do brainstorm lá, vai surgir várias ideias. Tem que definir, refinar essa ideia para que a sala toda trabalhe um único tema ou pode ser trabalhada em equipe? Pode ser trabalhado em equipe. Porque Vocês podem, ser eu estou trabalhando fotomontagem, uma equipe vai trabalhar fotografia, só um exemplo, uma equipe vai trabalhar fotorregistro, outra equipe vai fotografia, outro elemento da fotografia, agora fugiu até a prof falando tanto aqui, você pode definir em equipes. porque pode surgir ideias diferentes na sala. Pode surgir ideias diferentes. Isso aí. Tá. Deixa eu só... Já estou encaminhando vocês, eu vou entrar em cada grupo daí, mandar o linkzinho para vocês, tá? Ai, deixa eu só trocar aqui. Silvia...
Tá no YouTube, né? Nossa, vai ser um bicho, credo, mulher. Oi, Madel.
Oi, pessoal, voltando. Oi, Débora. Oi, de qual grupo você é, Débora? Oi? Ah, já voltaram todos. É que você voltou antes, desculpa. Todos voltando já. Então vamos lá, pessoal. Deixa eu só voltar aqui para o meu material. É muito rápido. Alguém colocou aqui no chat, é muito rápido. Desculpa, pessoal, é que eu se concentro lá e às vezes eu não vejo o chat aqui. Algumas dúvidas, às vezes vocês me chamem aqui, se eu não, vocês pedirem no chat, eu não responder, tá? É que às vezes eu estou concentrada aqui no material e não se atento no chat. Alguma dúvida importante, alguma coisa que vocês pedirem ali no chat, eu não responder, podem me pedir aqui, tá? Então, pessoal, agora a gente tem o momento da socialização. Eu gostaria que pelo menos um grupo compartilhasse. Alguém? Eu compartilho para vocês. Alguém? Ou eu posso apontar? Alguém, pessoal? Vamos, todos estão quietinhos. Prof, se quiser, a gente pode apresentar aqui. Qual que é de vocês, Sexto Dani? ano. Sexto ano? Eu compartilho aqui para vocês, tá? Que eu posso compartilhar, eu tô com ela aberta aqui. Então, que eu faço? Eu já estava aqui aberta. Uhum. É que a prof tem todos de vocês abertos, como tá. eu fui lá, já está carregando, ó, já está aqui. Então, deixa eu só passar para vocês. Essa etapa da aula passada, não precisam falar as outras etapas, só a de hoje. A etapa da ideação. Vocês viram, Daniele, que eu tinha feito alguns ajustes lá anterior? A gente começou a arrumar ali. Tá. Daí só depois, se a gente ficou com dúvida numa ali, que a gente colocou as perguntas, se tá... O que faltou ali, professor? Tá, daí depois eu vou verificando, a gente vai ir ajustando, tá? Como eu comentei no outro grupo, pessoal, esses ajustes que eu coloquei é para a gente não deixar lá para o final, que é pura para todos. Eu já fui colocando que daí na medida do possível, conforme vocês vão tendo tempo, conforme vai dando, ou às vezes sobra tempo aqui no grupo, para vocês já ir fazendo esses ajustes, porque às vezes a gente deixa lá para o final, sobrecarrega a prof, sobrecarrega todos vocês. Aí eu já vou colocando, que daí você já pode ir vendo, sobrou um tempo do nosso tempo aqui no grupo, vamos ver, ou não deu tempo, eu tenho um tempo hoje durante minha semana. Aí vocês conseguem estar verificando para não sobrecarregar. Mas pode ir lá, Daniele. Então, a nossa é a turma do sexto ano e a aula 31 e 32 do RCO, que é sobre a cultura afro-brasileira e ancestralidade, né? Aí, dentro do nosso trabalho, a gente vai pesquisar sobre tons de pele, né? Com as crianças, fazer uma roda de conversa, eles vão ver sobre materiais que eles têm em casa, música, comida, o que tem no dia a dia deles que lembra, remete à cultura afro-brasileira, né, a cultura africana. Aí a gente vai colocar, imprimir essa imagem, no tamanho A4, A3, dependendo da escola, né, professora? Onde vai deixar em destaque essa imagem e vai entregar post-it para as crianças. E para eles olhar, analisar, pegar a imagem, perceber as tonalidades que eles encontram ali dentro da imagem e escrever numa palavra o que representa a foto para eles. E daí cada um vai estar colando essa imagem num post-it, né? Colando o que escreveu no post-it. Isso, dentro do que ele escreveu.
Isso mesmo, parabéns, isso mesmo, meninas. Alguém ficou com dúvida nessa etapa, alguma coisa? Eu acho que essa etapa é um pouquinho mais tranquila, agora vai ficando mais tranquilo para todos vocês, né? Então, vamos lá, deixa só a prof voltar aqui. Para concluir, então, a etapa da ideação deve auxiliar os estudantes a construir abordagens inovadoras. Diante do problema, o brainstorming é uma técnica que facilita esse processo e pode gerar propostas promissoras para a solução do desafio. Professor, como as discussões do encontro contribuíram para a sua prática pedagógica? Vocês podem escrever ali em uma palavra resumida no chat. Como vocês acham que as discussões contribuem para a etapa pedagógica de vocês? Uma palavrinha só, pode ser bem resumidozinho. Ai, que caras, eu tô vendo caras. Por isso que é bom as câmeras abertas, pessoal. Às vezes vocês não falam, mas a própria expressão de vocês falam por vocês. É muito bom isso. Por isso que eu gosto também, prefiro, estou aqui de câmeras abertas. Não é para ver o que vocês estão fazendo, não é para ver se vocês estão participando, não é para investigar vocês, não. É que às vezes a expressão de vocês não estão contando, prof, não entendi, não sei. Mas pela expressão de vocês a gente já vê. E estão com dúvida, não entenderam muita coisa. A gente vai se apegando às expressões, já vai conhecendo vocês um pouco melhor. A expressão aqui era que, onde que era para escrever, porque a gente está acostumado que você abre e a gente faz o post-it, né? E agora foi... Pode escrever no chat. O que vocês acham que o encontro contribuiu para a prática pedagógica? Uma palavra aqui no chat, tá, Dinara? Isso. Ideias, experiência, conhecimento, inovação, compartilhamento, troca, novas ideias, experiência, conhecimento, provocativa, compartilhar ideias, uma troca. É isso mesmo, pessoal. Eu acho que a maioria aqui entendeu? O nosso GL não vem para trazer algo fechado, uma caixinha pronto para vocês, é para a gente ter esse compartilhamento, essa troca de aprendizagem, essa troca de conhecimento, igual eu sempre falo. Não gosto de se pôr aqui como a detentora de todos os saberes, falar, eu estou aqui, eu sou formadora de vocês e tem que ser assim. Não, eu acho que eu estou aqui para ensinar e para aprender com vocês. Eu acho que todos vocês também dentro do grupo é muito enriquecedor. O apontamento que a Sandra trouxe anteriormente, lá no início, é bem interessante que essa troca a gente vê que a minha realidade pode ser um pouquinho diferente, mas não é tão distante da realidade lá do outro colega. Não é, eu não estou no mundo sozinha com aquela dificuldade, o outro também tem. Então, a gente vai se acolhendo às vezes e, junto com esse acolhimento, nós vamos trazendo soluções e trazendo algo, procurando algo melhor. Sabemos que nem sempre é como gostaríamos, nem sempre é da melhor maneira, mas a gente sempre vai trabalhar para chegar num algo melhor e mais positivo. Praticando com o estudante, professor, você já conferiu as rúbricas que serão utilizadas para a correção das atividades avaliativas da jornada? Sabe dizer quais são as dimensões avaliadas no relato de implementação? Lá na aba avaliações de vocês tem o modelo das rúbricas, como vocês serão avaliados, tem tudo lá, tá, pessoal? Lá dentro da aba Atividades do Classroom, aí vocês podem ir abrindo, tem o campo com essas atividades da construção que eu coloquei para vocês, tem todos os demais campos. Pessoal, um recadinho aqui, parece distante, parece longe, mas quando vocês verem, vão estar aí. A nossa entrega, o prazo final da entrega, tanto do relato de implementação quanto da construção colaborativa, é dia 11 de agosto. Semana que vem nós temos o último encontro, aí entramos em recesso e retornamos lá no final de julho. Então, parece distante, mas já está aí, já podem ir pensando, já podem ir se organizando, porque senão vocês deixam lá para o final, apura bem para vocês, apura para todos, porque a jornada passada, quem fez, acho que foi um pouquinho apurada, então já podem ir pensando, já podem ir se organizando, porque a volta do recesso, pessoal, vocês vão ver que ela vai passar correndo, voando, vai ser pouquíssimos dias lá. Pode falar, Roberta?
Então, prof, eles podiam rever a data desses encontros, né? Porque eles terminam justamente quando está acabando o nosso trimestre, fica bem corrido mesmo. Então, Roberta, dessa vez ele já foi adiantado. O trimestre vai finalizar no final de agosto. Ah, tá. Não vai E a mais. entrega de vocês nós pedimos muito, foi um pedido do final, tanto de vocês cursistas quanto de nós formadores, porque nós também temos nossa demanda de sala de aula, também estou em sala de aula, então na etapa não passada vai sim dar foi tempo. bem desafiador. Dia 11 é a segunda semana de agosto, segunda sexta-feira, e o final do trimestre é dia 25 de agosto. É 2 semanas depois, vocês têm 2 semanas antes. Beleza, então. Menos mal. Obrigada. Uhum. É uma preocupação já de todos. Nós pedimos muito também. Graças a Deus, eles nos atenderam, graças aos nossos pedidos. Pode falar, Caroline? Prof, teria como semana que vem você, no caso, mostrar tipo um pouquinho para a gente elaborar ali esse, no caso, no plano de ação ali para apresentar no dia 11 ali? Teria como só dar um para a gente já ir pensando como? Tem sim, tem sim. Lá na aba do Classroom tem um modelinho pronto, mas na semana que vem vocês podem me cobrar, que daí eu abro uns minutos da aula, a gente explica. E ó, quero todo semana que vem. É véspera de recesso. No outro dia nós já temos um sextou, que podemos falar que sextou mesmo sem aula. Então não vão fugir na quinta. Quero todos aqui, não vão fugir. Quinta-feira que vem a gente tem uma aula um pouco mais tranquila. A gente tem uma aula, pessoal, que não é dentro do Design Team, que já vou adiantar um pouco para vocês, é referente a alguns recursos que a gente trabalha muito e utiliza aqui dentro. Mas não é tanto ao Design Team dessa metodologia, tá, pessoal? Não vão fugir. Deixa eu perguntar uma coisa, Thaís. Então, conforme as etapas que a gente está fazendo com os alunos, tirando foto, filmando, a gente já pode ir montando esse relatório ali para enviar? Pode, tem um modelo, a Dinara, lá nessa Eu aba acabei tem um de modelo ver. certinho. Aham. Isso mesmo, pode ir colocando. Pode ir colocando, Legal. isso mesmo. Conforme vocês vão fazendo a construção, você já pode ir pensando lá na sala de aula de vocês, já implementando e já colocando. Aí vocês vão perceber que se vocês fazem isso, vocês não vão deixar tudo aquilo acumulado para um... Vai ser bem leve, é bem tranquilo daí. Igual a gente quer que os alunos façam, né? Mas eles não fazem. O problema é os alunos, eles deixam lá no último dia, lá na última hora, entregam tudo, fica tudo aquele monte de coisa para nós também, e eles mais... Então, vamos lá. Pessoal, aqui tem o formulário, a avaliação da nossa aula. Só vou pedir para vocês responder o formulário, na sequência eu já libero vocês, tá, pessoal? Já estou colocando aqui no chat. O formulário já está ali no chat, tá? Formulário de avaliação, podem ir respondendo. Pessoal, eu só vou pedir para vocês, aqui depois no final do material tem um saiba mais também. Alguns itens de alguém que queira fazer leitura, que tem algum tempo, ou algo a mais tempo, na coisa que nós temos muito, né? Mas que tenha curiosidade, alguma coisa, tem mais materiais aqui no final, tá? Que vocês podem estar investigando, estão com dificuldade, com tal tema, tal coisa, tem materiais aqui para auxiliar. Pessoal, eu só vou pedir para quem está com a câmera fechada, abrir a câmera para mim registrar o nosso print aqui final. De todos vocês. Isso aí, pessoal. Quem está finalizando o formulário pode finalizar, não tem problema. Pessoal, beijo para todos vocês. Bom, como dizem, sextou, amanhã já é sexta-feira, sei que muitos vão estar na escola ainda, eu também estou amanhã na escola ainda, mas já estamos quase no final de semana. Bom final de semana, bom resto de semana para todos vocês. Tchau, tchau. Dúvidas podem me pedir, pode ir falando, tá, pessoal? Tchau, tchau para todos. Tchau, professora. Obrigada. Tchau, tchau. De nada. Tchau, boa noite. Boa noite. Prof, posso fazer uma pergunta? Pode sim. Então, quem não está na sala de aula, eu vou, por exemplo, no outro formador, eu acompanhei uma professora, né? E agora vai ser a mesma coisa?
Como assim? Deixa eu só te entender. Como assim não está em sala de aula? Eu não estou na sala de aula, eu estou na vice-direção. Ah, você é vice-diretora. Tá, mas você pode entrar na sala de aula porque você está no comitê escolar. Então, você pode fazer o que a gente chama de sala compartilhada com algum outro professor, algo assim, daí. Aí você pode, tranquilo, tá? É que eu pedi como assim você não está, porque casos que estão por lei, que não pode ficar em sala, que estão com afastamento, essas outras coisas, aí não pode. Aí ele teria que ter entrado em outra modalidade, só por isso. Você está na vice-direção, é bem tranquilo, então você pode fazer o que a gente chama de sala compartilhada, bem tranquilo. Então, tá bom. Boa noite. Boa noite.